Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. O programa Integração dessa semana está sendo feito direto aqui de Brasília, onde a gente vai ter logo o primeiro debate da etapa desse ano do Encontro Indústria Porto, onde vai ser debatido navegação de cabotagem, produção industrial. Então vamos ter etapas aqui de painéis importantes, não só para a atividade produtiva, mas para a atividade logística. Acompanhe o programa dessa semana, que ele está imperdível. O Encontro Indústria Porto ENIP 2025 teve essa semana sua primeira etapa. Foi em Brasília, no Clube de Engenharia, na última quinta-feira. Uma rara oportunidade de começarmos o maior evento de porto, indústria e logística do país, no centro de todas as mais importantes decisões. E a partir de agora você confere tudo o que aconteceu. Estamos aqui com o André Orsini, organizador do ENIP 2025 aqui em Brasília. André, primeiramente agradecemos a sua entrevista. Qual a sua expectativa para esse primeiro evento aqui em Brasília, por favor? Luiz, a nossa expectativa é a melhor possível. Nós estamos hoje aqui para ter importantes debates. Debater a navegação de cabotagem, debater a situação atual do Brasil com relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos, de elevadas tarifas para a indústria, onde a gente vai ter o MEDIC aqui representando, falando qual é a visão, o que o governo tem feito. A gente vai ter debates que vão enriquecer a atividade produtiva e debates que a gente vai enriquecer a logística. O debate é da logística portuária e isso é feito no final um relatório que a gente sempre encaminha ao governo federal e ao governo do estado. Então a gente quer aproveitar ao máximo aqui os painéis para poder debater, dialogar, sugerir e inclusive escutar, que eu acho que é sempre importante a gente escutar aquele que leva e traz carga, escutar aquele que produz, escutar aquele que está com problema, que tem uma demanda, para que a gente aproveite a oportunidade de autoridades e consiga levar essa mensagem para eles, da necessidade de uma atenção a um porto que hoje é o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e que tem uma expectativa de quintuplicar o seu tamanho nos próximos anos. Então a gente vive um momento importante, que é a liberação, aí tivemos o leilão do terminal aí que vai ligar Santos ao Guarujá, do túnel, temos aí a iminência do novo terminal, que é o Santos 10, de ter aí um leilão próximo, Então assim, o Porto de Santos vive um momento histórico e a gente tem que aproveitar isso, debater. O presidente da autoridade portuária irá fazer uma apresentação, um resumo da sua gestão, do que foi feito, do que foi contratado, como é que está a situação atual do Porto de Santos, e realmente é impactante. Vocês vão poder acompanhar e ver que os números são extraordinários. Não há resultado melhor do Porto de Santos na sua história do que o momento que a gente vive hoje. Gostaria que o senhor desse uma abrangência referente ao Porto de Santos e também de estar participando aqui do ENIP 2025. Bom, primeiro parabenizar a WorldCom Brasil, na figura do André Orsini, pela organização e realização desse evento que é extremamente importante para a infraestrutura nacional. O debate sobre porto e indústria, ele tem por objetivo fomentar e desenvolver essa conexão que é vital para a infraestrutura nacional. Dizer que é um prazer participar aqui. Porto de Santos é um dos patrocinadores, justamente para que, em conjunto com o setor, os principais players, nós possamos debater o porto do futuro. Qual a infraestrutura nós precisamos para o Brasil, principalmente do ponto de vista do complexo portuário, pensando 20 anos à frente, levando em consideração que o nosso agro produz pelo menos 20% a mais todos os anos, que nós crescemos na média de 7 a 8% para a importação de containers. Então, que porto nós precisamos, levando em consideração que o Porto de Santos é um hub multipropósito que precisa se preparar com boa tecnologia, com boa eficiência e principalmente com bons acessos para daqui a 20 anos. E esse debate
tem por objetivo exatamente projetarmos um porto do futuro para que atenda todas essas demandas. Estamos aqui com o Sr. Mário Povia, presidente do IBI. Sr. Mário, agradecemos sua presença. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Qual a relevância do IBI estar no evento do NPI 2025 aqui em Brasília? Bom, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura ele é ligado à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. A gente tem cuidado de logística de transporte, basicamente é onde a gente tem atuado, né, ligando o parlamento ao setor produtivo, àqueles que empreendem no setor. E essa pauta é importantíssima, a questão de porto e indústria, quando a gente fala em integração de modais, né, na provisão de infraestrutura para atender toda essa gama, né, que é a integração das atividades, que são de duas naturezas, né, uma de logística e outra de produção de bens e serviços. Você tem aí toda uma demanda, todo um arcabouço subjacente, né, que envolve exatamente níveis de serviço e, portanto, acesso, né, escoamento de carga, recepção de matéria-prima. É um pouco do que a gente trata também no Instituto. Bom, bom dia a todos. Luiz, é uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo essa pauta tão importante que é a integração entre o porto e a indústria. São muitas as interfaces entre a indústria e o setor portuário. Primeiro, o porto ele é fundamental para dar competitividade para a nossa indústria, seja como fonte de recebimento, né, de insumos que são usados na indústria, seja para exportar os nossos produtos industrializados. Segundo, o próprio entorno do porto, ele fomenta essa integração produtiva. E terceiro, a própria construção de equipamentos, de estruturas que são utilizadas nos portos, né, e que são altamente sofisticados, também é um incentivo a mais para a nossa indústria. Então essa complementaridade é muito grande, é muito importante e é o que faz a diferença na competitividade não só do Brasil, mas de todos os países que conseguem ter um bom posicionamento no comércio exterior. Como o senhor avalia a presença do senhor aqui no ENIP 2025 aqui em Brasília pela primeira vez? Bom, eu participei na edição do ano passado lá em Santos e veja só, a conjuntura internacional mudou muito, né? Nós tivemos essa instabilidade por conta aí de disputas comerciais e nesse novo cenário acho que é fundamental os governos, né, não só o federal, mas também os estados, os municípios, estarem preparados para essa nova realidade. O governo federal tem se preparado em várias frentes, como eu mencionei há pouco, e eu destacaria as seguintes. Primeiro, um canal de negociação permanente com os nossos parceiros, buscando diversificar os nossos destinos. Segundo, buscando flexibilizações e um entendimento mais adequado por parte dos nossos parceiros americanos, que são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o maior investidor em estoque de investimento hoje no país. E terceiro, buscando medidas que mitiguem, como tem sido discutido no Congresso, os efeitos das tarifas elevadas. Então, linhas de crédito diferenciadas, compras governamentais, flexibilizações nos regimes aduaneiros, como o drawback e o reintegra. Então, é um conjunto de medidas para poder fazer face a essa nova realidade. E a gente fica bastante feliz em trazer esse discurso da agronomia dentro da indústria de porto. Por que agronomia? A agronomia ela trabalha com o projeto da produção, com a execução do projeto da produção lá nos campos. Dos campos ele tem o tratamento fitossanitário para o embarcamento, o transporte logístico, armazenamento, e a agronomia também interfere na verificação da qualidade e sanidade desse produto na hora do embarque. Então, praticamente, o profissional engenheiro agrônomo encontra-se em todas as fases até o momento do embarque do produto via porto, independente do porto que seja o Porto de Santos, seja o Porto de Itaqui no Maranhão, no Arco Norte, mas é um profissional
que traz dentro de seu currículo a formação de conhecimento voltado para a manutenção da qualidade do alimento. Então, quando a gente trata de commodity, como soja, milho e etc., e seus subprodutos, como óleo de soja, como farelo, fica fácil de entender que o engenheiro agrônomo é aquele profissional que vai verificando ponto a ponto a qualidade para que isso chegue à mesa do consumidor do outro lado do mundo com toda a segurança alimentar possível. E qual a importância de se debater esses assuntos dentro de um evento como esse, onde você consegue juntar as pessoas da indústria, do porto, da agronomia, todas no mesmo ambiente? A gente começa a demonstrar a necessidade da multidisciplinariedade, de que várias profissões estão envolvidas em um mesmo negócio. Quando a gente trata de agro no Brasil, a gente fala de 25% do PIB. Então, esses 25% envolvem infinitas profissões, centenas e dezenas de profissões. Então, com isso, a gente tem que trazer o discurso de que nós trabalhamos de forma integrada. O engenheiro civil trabalha verificando a segurança do transporte, tanto da malha viária, ferroviária, até o embarque no porto. Já o engenheiro elétrico verifica os equipamentos, seja ele um silo de armazenamento, o maquinário de desembarque dos caminhões ou do trem dentro do navio e etc. O mecânico também trabalha com os equipamentos. Então, quando a gente começa a ver que essas principais profissões e seus desdobramentos estão conectadas, a gente tem que trazer essa discussão. A gente tem que trazer que o Brasil precisa muito de uma engenharia forte. Hoje a gente forma muito pouco engenheiro em relação aos países de primeiro mundo como a China, Estados Unidos, Canadá e os países europeus. A gente tem um déficit de engenheiros. Então esse é um momento para mostrar oportunidades para os engenheiros e para aqueles que querem vir a ser engenheiro. Despertar de que as profissões da engenharia estão conectadas com bons negócios, principalmente com a indústria do porto. Eu penso que inovar seja uma das competências mais brilhantes do ser humano. Nós, seres humanos, temos a incumbência de desenvolver soluções para os nossos problemas. E os nossos problemas, eles acontecem de maneira dinâmica porque a gente vive num universo dinâmico. A vida muda todo dia. Os problemas também evoluem. A gente tem uma característica que é genuinamente humana, que é a de ser criativo. Nós somos genuinamente criativos. E como é que a gente abre mão de usar essa criatividade em prol do desenvolvimento de soluções para os nossos próprios problemas e, ao invés disso, fica copiando soluções de outras pessoas que enfrentam outros problemas, que podem até ser parecidos com os nossos, mas que não são iguais. Então, eu defendo a ideia de que nós brasileiros devemos nos esforçar para inovar do nosso próprio jeito. Eu chamo esse jeito brasileiro de um jeito tupiniquim. É o jeito tupiniquim de fazer. A gente faz dentro dos nossos recursos, com as nossas competências, investindo da nossa forma e buscando o nosso crescimento. É aí que está o segredo do potencial brasileiro da inovação. É inovar de maneira genuinamente brasileira. A presença do ENIP aqui, desse encontro que congrega mentes brilhantes que pensam a respeito da indústria portuária brasileira, é essencial. Nós temos aqui em Brasília os grandes tomadores de decisão do nosso país. E a gente precisa entender que esses tomadores de decisão precisam ser educados por técnicos. Então, é gente que vive o porto diariamente que tem a capacidade de educar os tomadores de decisão. Eles precisam da gente para seguir bons caminhos, para tomar boas decisões, decisões inteligentes, fundamentadas sempre em fatos, dados e evidências. Então, ter um encontro como o ENIP aqui em Brasília é sensacional. Eu acho que é um casamento perfeito entre quem pode decidir e quem sabe dirigir as decisões.
O evento é fundamental e estar em Brasília tem uma relevância. O setor portuário ele é um elo importante da cadeia logística que tem essa integração entre infraestrutura e indústria, né? A infraestrutura é parte-chave do processo de prover competitividade à nossa indústria. E aqui em Brasília é interessante por reunir stakeholders, tanto do setor público quanto privados, e aí você consegue atrair atores desde formuladores de política pública, entidades de classe, empresa, financiadores. Então esse encontro é que eu espero que a gente tenha um excelente debate hoje. Os critérios mais relevantes são, primeiro você tem que ter um bom projeto, que tenha viabilidade econômico-financeira, que enderece os riscos de engenharia, riscos operacionais e que seja tocado por desenvolvedores que tenham capacidade, né, de operar aquele ativo. Eu acho que alinhando esses fatores, o crédito existe no mercado dos projetos. Olha, para nós é uma alegria estar aqui no Clube de Engenharia, que é a referência sobre o debate do desenvolvimento brasileiro, debatendo a indústria e a questão dos portos. A indústria brasileira segue crescendo, segue se desenvolvendo. O Brasil voltou a ter política industrial com o lançamento pelo presidente Lula, pelo vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, da nova Indústria Brasil, a NIB, a nova política industrial, e isso vem alavancando a indústria brasileira. Então, para nós, é uma alegria estar aqui nesse evento, nesse momento tão especial para a indústria nacional. É uma grande oportunidade para nós trazermos aqui, inclusive aqui para Brasília, a discussão da importância da cabotagem na matriz logística brasileira, uma vez que é com a cabotagem que é o modal de transporte mais eficiente energeticamente. Nós estamos no momento de discutir eficiência energética, então é muito importante que a gente faça essa discussão aqui em Brasília, uma vez que os grandes decisores políticos estão aqui em Brasília. Então, parabéns pela iniciativa de trazer o ENIP aqui para Brasília. Para a cabotagem é muito importante os portos hubs, porque os navios de longo curso são navios cada vez maiores e que não vão entrar em todos os portos brasileiros. Então nós precisamos dos portos concentradores, que é o conceito de hub, e a cabotagem entra aí como um grande contribuinte para essa logística do comércio exterior, fazendo a pernada inicial ou a última pernada do transporte. Então, a existência dos portos hubs, ele é fundamental para que a gente possa aumentar a participação da cabotagem na matriz logística e otimizar o transporte de longo curso também. Referente Cubatão, qual a importância de estar aqui no evento ENIP 2025? Bom, primeiramente, parabenizar pela iniciativa, trazer esse debate para o centro das discussões políticas do país, que é Brasília. É de extrema importância para que Brasília possa enxergar Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente e todo o ecossistema industrial e portuário que nós temos instalado na nossa região. Não existe indústria sem porto, nem porto sem indústria, e tudo isso está conectado pelo setor logístico. Discutir esse tema é de extrema importância, e aqui também demonstrar que as obras de infraestrutura são necessárias para que a nossa região, que hoje representa 40% da balança comercial do país, não tenha o gargalo logístico provocado pela rodovia Anchieta, que hoje é uma avenida que liga Cubatão e Santos, né? Afetando a vida daquelas pessoas e afetando também a produtividade e a competitividade do Porto de Santos. A Cônego Domênico Rangoni, a terceira pista da Imigrantes, a rodovia Anchieta, são extremamente importantes para o nosso ecossistema, tanto para a indústria de Cubatão, que precisa ser restaurada e recuperada, e nós estamos fazendo esse trabalho, como para o Porto de Santos. Nós queremos fazer com que a indústria de manufatura seja recuperada no estado de São Paulo, e é aqui em Brasília que nós esperamos apresentar às nossas autoridades que a nossa região, que tanto contribuiu com o desenvolvimento, com o progresso do Brasil, hoje carece de um cuidado maior. E esse cuidado maior parte da gente dialogar, sentar à mesa, falar em propostas não só para resolver os problemas do presente, mas para enxergar soluções que realmente gerem competitividade e que a nossa região tenha um futuro melhor do que tem hoje. Primeiro eu quero cumprimentar o André Orsini,
que nos convidou para participar. Eu represento aqui o Congresso Nacional da Logística e Infraestrutura, ou seja, a Freilog. E importante este evento, nós estamos falando do encontro indústria-porto, que são importantíssimos para o desenvolvimento e crescimento do nosso país. E é um evento diferenciado. Aqui nós estamos falando para engenheiros, estamos falando para empresários, estamos falando para indústrias, estamos falando para aqueles que realmente produzem, para aquele que trabalha, aquele que gera emprego, que arrecada impostos, é o que alavanca o desenvolvimento do país. E este assunto é muito importante porque, embora nós brasileiros, o Brasil, estejamos bem, mas não podemos parar, não podemos bobear, porque a competitividade é grande, é a nível internacional, não só aqui. E Porto, mais de 95% da exportação e importação é via portuária brasileira. Porto de Santos é o maior porto da América Latina, porque eu visitei muitas vezes lá. Mas é um porto que precisa ser modernizado constantemente. Nós temos a questão da dragagem lá, que é preciso ser permanentemente, porque isso tem dificultado um pouco a competitividade. Tem, por exemplo, o Secafé tem reclamado para nós, por exemplo, que eles tiveram na ordem de 80 milhões de prejuízo de 2024 para cá. Né? Então, por quê? Porque o navio espera para atracar, depende da maré, tudo isso complica. E também nós precisamos estar muito ligados ao terceiro acesso, né? Falar com o governador Tarcísio, que é nosso amigo pessoal, para priorizar este acesso, porque nós estamos falando do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Então, não é possível nós continuarmos com esses gargalos. Né? Para encerrar, dizer que o túnel vai ser realmente uma grande referência, um grande diferencial, não só em agilidade, como também diminuir o custo aí na ordem, sei lá, de 30%, que isso vai melhorar muito a nossa competitividade e a rapidez. Hoje leva quase 1 hora e nós vamos fazer em 2, 3 minutos. Então, nós estamos no caminho certo. Esse tipo de evento é importante porque agrupa diversas autoridades distintas, mas com foco na logística e infraestrutura. E o que eu falei aqui no evento, o país que não investir em logística e infraestrutura jamais vai corresponder com o seu potencial. E a gente tem que ser otimista. O otimista pode se enganar, mas o pessimista já nasceu enganado. Olha, eu fico muito à vontade para elogiar os engenheiros, para enaltecer os engenheiros, porque eu não sou engenheiro. Né? Minha formação é contador e fui secretário de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina, e aí eu conheci quanto a importância do engenheiro. Eu estou falando agora aqui, né, este prédio aqui tem a mão do engenheiro, ou o projeto, ou o arquiteto, né, passa pelo engenheiro. O projeto pronto, definitivamente aprovado, continua o engenheiro acompanhando. Nas obras e tudo passa. E eu defendo muito isso porque eu passei por isso, eu precisei deles e eles corresponderam. Sou amigo deles até hoje, falo aqui em palestras com os engenheiros e digo sempre, sem o engenheiro as obras não acontecerão. Não adianta ter projeto, não adianta ter recurso, se nós não tiver os engenheiros para acompanharem e também sem falar na qualidade das obras. Nós hoje temos no Brasil 700 obras entre pontes e viadutos, com problemas que podem cair, inclusive. Né? Então nós estamos correndo atrás da máquina para que possamos manter e melhorar a qualidade das nossas obras. Aí passa pelos engenheiros. Parabéns, engenheiro, conte sempre comigo. Antes nós que agradecemos a nossa oportunidade de estarmos aqui. Acreditamos que a nossa participação aqui pode agregar e muito em relação à discussão do tema. A Anetrans, ela é uma associação, ela reúne as principais empresas de infraestrutura do Brasil. Hoje é considerada, na área de engenharia consultiva, a maior representante, a voz mais alta e mais forte, falando em nome das empresas. Nós temos um ditado lá interno que nós falamos o seguinte: o Brasil não foi pensado por engenheiros, mas nosso futuro pode ser. Então, quando a gente fala de tratar de engenharia, de falar sobre o planejamento, de estudo, de verificação das possibilidades, a gente fala sobre a engenharia, a criatividade, que é o que fomenta o futuro. Então, acreditamos assim que a nossa participação aqui visa agregar, trazer uma voz também das empresas a qual nós representamos, de todo o setor que nós representamos, e discutir aqui um assunto tão importante que é a infraestrutura portuária do Brasil,
Sim, acreditamos que o Brasil tem grandes desafios aí pela frente, em principal em relação... Hoje o tema do encontro é o encontro entre a indústria e o porto, né? O Brasil hoje precisa muito revisar a sua questão da sua industrialização, né? E o desafio maior é a logística de infraestrutura e principal portuária. Então nós trazemos a nossa voz, queremos acrescentar, agregar com nossos pensamentos, nossos entendimentos, trazer essa questão da questão técnica a qual nós representamos da engenharia. Olha, no caso específico de Brasília, é muito importante, até pela localização estratégica geográfica de Brasília. Nós estamos no centro geodésico do país. Um exemplo, qualquer aeroporto dista tem 2 horas até Brasília. E pela localização, pelas diversas rodovias que passam por Brasília, é importantíssimo essa integração e até tornar Brasília um hub de carga, tá? Com esta semana, o programa Integração 5.0 completa 50 edições no YouTube. Quase um ano de conteúdo exclusivo de qualidade sobre porto, indústria e logística. Mesmo em tão pouco tempo, os maiores nomes do mercado, os melhores especialistas e as informações mais importantes fizeram do Integração 5.0 uma referência para estes setores. Tanto que no último mês, passamos a integrar a grade de programação semanal da TV Serra do Mar, canal educativo de Santos, afiliado à TV Brasil. É o reconhecimento de um trabalho feito com seriedade e amor para estimular debates importantes para o crescimento do país. Continue acompanhando Integração 5.0, o maior canal de comunicação do Encontro Nacional Indústria Porto. Ainda vem muita coisa boa por aí. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.